Ô, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Quando eu li em algum momento de 2021 que a Olivia Colman estrelaria uma minissérie policial baseada em um crime da vida real, que eles adoram fazer isso na Inglaterra, achei estranho, porque ela tá gigantesca no cinema, ganhando o Oscar, papando tudo quanto é prêmio, mesmo com a televisão em alta. Eu falei, a minissérie policial? Aí eu vi que o roteiro era do marido dela. Ok, começou a ficar menos estranho. Era uma coprodução da HBO com a Sky Original. Eu falei, ah, tá. E aí, quando eu vi o primeiro capítulo de Landscapers, são 4, daria para ser 3. Mas quando eu vi o primeiro capítulo de Landscapers, eu entendi precisamente porque ela aceitou fazer isso. É uma minissérie totalmente Charlie Kaufman. Tem voltas, flashbacks, né? Então, voltas para o passado, realidades alternativas, usa um monte de tipo de filtro, então de texturas de imagem, de cores de filtros, tem a quebra da quarta parede, tem hora que os atores estão lá numa sala de interrogatório, saem assim, você vê que é um estúdio, enfim, é uma coisa totalmente surrealista, porque na verdade um dos questionamentos dessa minissérie é a construção ou a desconstrução do que é verdade, né? Do que é verdade para mim pode não ser verdade para você, e às vezes a gente, para conseguir viver, a gente vive tendo que apoiar a verdade que para nós convém, aquela que faz com que você consiga seguir, né? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Lá para 2013, 2014, ocorreu o julgamento na Grã-Bretanha do casal Susan e Christopher Edward. Eles foram acusados pelo assassinato dos sogros, de matar a mãe e o pai da Susan, tá? Assim, esse casal de idosos sumiu no final dos anos 90. A Susan e o Edward engrupiram 300 mil libras, isso é dinheiro para burro, e foram viver na França. Viveram muitos anos lá. A gente começa a minissérie com eles, com a hora que o dinheiro deles acabou na França. Porque a Susan é viciada em cinema. Então ela e o marido, eles vivem em um mundo hermeticamente fechado. Provavelmente nunca discutiram sobre o crime. Na verdade, eles têm uma história do crime e eles acham que aquela história para eles é a verdade. Tanto é que quando eles se entregam lá, vão para a Inglaterra, não, é só você contar a verdade. Depois a gente vai ver que é outra verdade, provavelmente, mas eles acreditam que aquilo que eles estão contando é a verdade. Então a gente começa com eles lá na França, ainda nos últimos dias. Gastaram todo o dinheiro porque o David nunca... David é o nome do ator, David Thewlis. O tiozinho lá no Christopher nunca conseguiu arranjar um emprego na França, porque ele nunca aprendeu francês fluentemente, e a Susan gastava assim 200 libras em um pôster de filme do Gary Cooper. Então eles usam muito essa parte do cinema, né? Ela era cinéfila. Eles usam muito isso para construir os universos paralelos que a gente tem durante o filme. Como acaba o dinheiro, esse tiozinho, Christopher, liga para a madrasta dele para pedir mais dinheiro. E aí ele acaba confessando para a madrasta. Isso vai ser tema depois na minissérie. Por quê, né? Se eles não tivessem confessado, teria nunca os corpos dos velhinhos teriam sido achados. Por que será, né, que ele foi lá e confessou? Aí quando ele confessou e acabou o dinheiro, eles voltaram para a Inglaterra e começaram a ser julgados. E aí a minissérie, ela vai mostrando para a gente nesses 4 capítulos as verdades que esse casal inventava, ou que eles acreditavam para continuar vivendo. E todas, então, essas fugas da realidade, eles são encarados como personagens de filme de western, gostavam do Gary Cooper, né? São formas narrativas de questionar se é tão simples assim poder julgar aquelas pessoas como simples assassinos, porque a Susan diz que foi abusada sexualmente pelos pais, então fica sempre assim, qual a motivação?
Claro que isso tem um lado que está muito sendo discutido nessas séries policiais baseadas em crimes reais, porque tem hora que a gente acaba ficando até simpatizando com aqueles dois, de tão gracinhas que eles são. Talvez seja por isso que todo capítulo começa com um aviso. Fulano e né, Susan e o Edward foram condenados a 25 anos, mas também fala que eles negam até hoje os crimes. E ao final de cada, pelo menos dos 3 primeiros capítulos, né? Então tem toda aquela fantasia surrealista de quarta parede sendo quebrada, como eu falei, taraná. Ao final você tem, enquanto passam os créditos finais, você tem imagens dos noticiários da época falando. Talvez para a gente trazer de volta para a realidade, olha, eles mataram pessoas, cuidado, porque isso é muito discutido hoje em dia, né? Nesses negócios de crime da vida real, do quanto que é ruim, né? Quanto que é antiético, quanto que é prejudicial você meio que glamourizar ou mesmo dar muita importância para os perpetradores. Tem uma série dinamarquesa que eu chamo de Investigation, a investigação. Eu até resenhei aqui. Em nenhum momento essa série é baseada em um crime real que aconteceu na Dinamarca. Uma jornalista sueca foi morta lá. Em nenhum momento eles mostram ou sequer citam o nome, né, do assassino. É só a investigação. Nesse caso aí, pode dar polêmica esse Landscapers, porque a gente fica... Tem hora que a gente empatiza com aquele mundo. Eles fingem, né, por exemplo, eles são fãs. Na verdade, o tiozinho, Christopher, ele deixou a vida dele para ser o herói fictício da vida da Susan. Então, eles têm uma correspondência com o ator francês Gérard Depardieu, que eles são fãs, e a gente vai descobrir que é claro que essa correspondência... Bom, isso nem é spoiler, né, gente? É claro que é uma correspondência... Está imaginado, é fake. Imagina que o Gérard Depardieu iria ficar escrevendo, tal. Então, essa série vai toda hora trabalhar com essa história de limite de realidade e ficção, mas também com qual é a verdade, né? A verdade é muito mais complexa do que essa gente é apenas um casal de assassinos. Eles têm muito mais camadas, tá? E para isso eles usam essa parte fantasiosa. É bonito de se ver, só que eu acho que no comecinho eu falei que 3 episódios dariam. Eu acho que muito é glacê. Eu acho que daria para fazer em 3 episódios tranquilamente, mas eu gostei de ver. Tchau.